Começar a gravar. Bem, nossa aula de hoje é Confiando na Direção de Deus, o texto bíblico, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 25. Nós primeiro vamos ver esses versículos iniciais do 19 ao 21. Eu gostaria que a Evana pudesse ler essa parte inicial. Vamos ler. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja, né? A orientação da palavra de Deus, né? do ensinamento de Jesus, é justamente de que nós não nos preocupemos em ajuntar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu, né? Onde nem a traça nem a ferrugem consomem, né? E a gente vê aí dois agentes aí que destroem aquilo que é material, né? Que pode ser consumido, e também o que os ladrões podem pegar para si, né? Mas nós vemos aí que aquilo que o tesouro que nós ajuntamos no céu, ele é para a eternidade, né? Então, aquilo que a gente procura fazer. Então, aí ele no versículo 21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É justamente o que Jesus queria dizer, é que onde está colocado o nosso coração é o que a gente está dedicando à nossa vida. E no início da revista, no comentário, nós vemos que a procura pelos bens materiais é uma questão muito grande, né? Que a gente vê a Bíblia sempre colocando esse assunto. E Jesus Cristo não seria diferente no Sermão da Montanha, colocar essa questão da ambição pelos bens materiais. Aí colocar a ambição desmedida é algo que consome a vida do homem, levando a cometer desatinos e a gastar os seus dias na busca daquilo que é perecível e efêmero. A ambição positiva, aí se é que a gente pode ter uma ambição positiva, com certeza, de que comedida, aquela que nos leva como seres humanos a realizar o potencial que o Senhor nos deu, é perfeitamente agradável a Deus, que a gente procure essa ambição positiva, né? Quem está chegando aí, eu gostaria de saber quem é, porque só está o aparelho. Ah, a irmã Aldilene. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí em Mateus 6, 19 a 25, certo? Graças a Deus. Amém, amém. A irmã Aldilene aí, quando ela aparece só o nome do aparelho, aí eu não tenho como... Tem que aparecer a pessoa para a gente identificar, né? Seja bem-vinda aí. Então, nós estamos no início ainda. Então, a gente vê a ambição desmedida e a ambição positiva, comedida, que é aquela que a gente tem um objetivo na vida, com certeza. Nós temos vários objetivos na vida, de querer um emprego, de querer uma casa própria, de constituir família, de querermos algum bem material, mas não aquela coisa desmedida, sofrível, que faz com que a gente dedique somente a nossa vida inteira em busca desses bens. Nós presenciamos nos últimos dias algumas batalhas judiciais entre familiares de pessoas muito famosas que deixaram riquezas, né? Que deixaram riquezas, muitos bens para serem compartilhados pelos seus descendentes. E aí há brigas judiciais por conta desses testamentos ou inventários, quando, né, em vida a pessoa não faz um testamento, o que acontece? Existe um inventário, né? E aí é uma confusão, porque tem os herdeiros, os descendentes, quem tem direito, quem não tem direito, quem tem que comprovar que tem direito. Então,
você imagina que é uma batalha muito grande. Quanto mais bens a pessoa deixar, mais batalhas judiciais vão acontecendo. Então, isso acontece muito quando a pessoa tem muitos bens e não deixa tudo organizado, não deixa tudo destinado, e quando deixa também há muita disputa também judicial. Então, nós vemos que há uma disputa, há uma ambição positiva pelos bens materiais, que são aqueles que fazem com que a gente possa estar tranquilamente, vivendo uma vida mais tranquila. Então, justamente como eu citei, você querer uma casa própria, querer um emprego, não é? Quer constituir uma família. Então, tudo isso são planejamentos que nós fazemos de coisas terrenas que nós fazemos para que nós possamos viver melhor. Então, são bens que fazem com que a gente fique mais tranquilamente, com certeza. Alguns anos atrás, eu trabalhei muito para que eu pudesse sair do aluguel, né? Então, eu saí da casa da minha mãe, da minha família, e fui pagar aluguel, comecei a me organizar tudinho, e quando foi possível, eu cheguei a trabalhar manhã, tarde e noite para juntar dinheiro para comprar uma casa. Veja que é uma coisa, né, sacrificada, mas era uma coisa que eu já sabia que tinha um tempo determinado. Eu não queria passar o resto da vida trabalhando manhã, tarde e noite para adquirir um imóvel próprio. Então, quando eu consegui, eu parei de trabalhar manhã, tarde e noite. Então, não havia mais essa necessidade. Então, eu parei e comecei a organizar minhas coisas para usufruir do imóvel que eu tinha comprado. Então, a gente vê de que em certo momento da nossa vida nós vamos ter objetivos. E isso é claro, isso é tranquilo. Então, nós temos atividades e temos planejamento para a nossa vida. A gente vê em Gênesis 2,15 que o primeiro homem foi posto no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, quer dizer, para cuidar. Como mordomo, Deus colocou Adão, o primeiro casal, né, Adão e Eva, para cuidar daquele espaço chamado Jardim do Éden. O que ele não aceita ou compreende é que nos deixemos envolver de tal forma pela ambição que, em vez de sermos seus mentores, passemos a ser instrumentos dela, servos e não senhores, né, das riquezas. Né? Sim, a busca desenfreada pelas conquistas materiais é que tem levado a humanidade a uma série de loucuras. Em todas as épocas, reinos, fortunas particulares, impérios, empresas e empreendimentos têm se montado e desenvolvido no afã de ganhar, possuir, ter. Certas pessoas, quanto mais possuem, mais querem. São insaciáveis em sua ambição. Isto de tal maneira as domina que logo perdem o limite das coisas, começando a adotar procedimentos e atos que, indevidos, trazem para elas maior riqueza, mas também o vício, a fraude, a corrupção, o crime, enfim. Faz-nos lembrar justamente da história daquele louco, né, que tinha muitas fazendas, muitos armazéns para depositar suas riquezas, e aí o que ele pensa? Não, o que é que eu tenho para fazer? Eu vou ampliar essas coisas, eu quero ter mais empregados, eu quero ampliar minha empresa, eu quero ter mais investimentos, o que é que eu vou fazer? Vou destruir esses celeiros, vou construir outros. E minha alma vai se regozijar. Então, ele estava colocando as suas expectativas de vida todas nas riquezas. E aí Deus diz assim, para que te servirão todas essas coisas? Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Será para outras pessoas, não será para você. E aquilo que você reservou, os tesouros que você acumulou, são tesouros que a traça e o ferrugem destroem, que o ladrão rouba. Então, esses tesouros, Jesus ensina que nós devemos ter tesouros no céu, depósitos no céu. E isso quer dizer o quê? Como é que eu faço para ter tesouro no céu? Então, a gente vê que o ensino de Cristo, Cristo nos apresenta um outro estágio de vida, não mais a preocupação pelo ter e possuir aqui, mas de construir na eternidade o nosso verdadeiro tesouro. Não aquele que se consome aqui pela fugacidade das coisas terrenas, mas aquele imperecível que se constitui o reino dos céus. Sempre que agimos com fé, santidade e pureza no serviço e louvor ao Senhor,
estamos construindo no reino dele. Sempre que agimos com lealdade para com os nossos amigos, com honestidade em nossa vida profissional, com dedicação em nosso trabalho na causa, com amor e carinho para amigos e parentes, com boa vontade e compreensão para aqueles que não conhecemos, estamos angariando títulos valiosos para o porvir. Veja como Jesus nos ensina de que a fazer com que nós tenhamos tesouros nos céus. Então, cada vez que a gente se coloca à disposição de uma pessoa que necessita e que, de vez por outra, ela não vai poder fazer o mesmo conosco, né? Nos retribuindo devidamente aquilo que nós oferecemos, nós nos colocamos à disposição. Então, é dessa forma. Tem até um texto que eu coloquei no Facebook esta semana. Eu acho que Lourdes leu e Sara também leram, né? Pelo menos elas colocaram lá um comentário, né? Sobre esse texto, e que eu colocava assim a questão de que a gente estava mais preocupado como cristãos em ter a nossa igreja aberta para que a gente pudesse estar lá na igreja, e nem sempre a gente exige tanto de que a igreja esteja aberta, mas a gente mesmo, quando ela estava aberta devidamente, né, nem sempre a gente esteve à disposição para estar lá, mas a gente está numa briga, né? Deixa eu ver se eu coloco. Pronto, eu coloco aqui no texto que eu escrevi essa semana e coloquei lá no meu perfil do Facebook, coloca assim: enquanto se discute em nossos arraiais religiosos se os templos e lugares de celebração religiosa devem ficar fechados ou não em plena pandemia, há famílias ao nosso lado chorando a perda de entes queridos por causa da Covid-19. Até quando vamos deixar de olhar para nossos próprios umbigos santos e exercer o ministério da compaixão e graça? Até quando a Igreja do Senhor na Terra vai pensar mais em seus prédios, em reformas, em suas programações, lives e transmissões ao vivo do que socorrer os necessitados e aflitos? Há alguns minutos atrás, né, quando eu escrevi esse texto, eu ainda estava no calor da emoção de estar escutando uma das minhas vizinhas chorando, lamentando a morte da sua irmã. Há alguns minutos atrás, ouvi um clamor desesperado de uma vizinha ao receber a notícia de que sua irmã havia falecido. Chorei com ela através da janela do meu quarto, vendo tamanha aflição. Porque não conseguimos sentir a dor do nosso próximo? Porque achamos que somos imunes a essa doença? Hoje, mais do que nunca, a Igreja do Senhor deve exercer o ministério do consolo, do socorro aos necessitados, da intercessão pelas famílias enlutadas. Se na sua congregação ou grupo religioso do qual você participa, ninguém foi afetado diretamente por essa doença, graças a Deus. Todavia, não seja indiferente à dor daqueles que estão sofrendo a perda de pessoas tão queridas. Tome alguns minutos de seu tempo para fazer uma prece pela nossa cidade, pelo nosso país. Peça a Deus pelo seu poder e misericórdia sobre as nossas vidas. Seja um praticante ativo de sua fé em Deus. Use as redes sociais para espalhar mensagens de conforto para todos aqueles que necessitam. Esse foi o texto que eu escrevi e coloquei lá no Facebook. E muitas pessoas, assim, até teve gente que pediu para compartilhar esse texto, mas que a gente possa estar se colocando no lugar do outro, certo? Então, eu vi alguns comentários de alguns líderes de denominações, pessoas que estão na liderança de grupos religiosos e que dizem, na minha igreja está normal, a gente está fazendo tudo, olha aqui as fotos, todo mundo sem máscara, todo mundo muito junto, e sem nenhum protocolo, nem nada. Então, a gente vê de que quando se colocam essas fotos ou essas imagens em redes sociais de grupos religiosos que insistem em negar a gravidade da nossa situação no momento, então, muitas vezes a gente percebe, é porque eles confiam demais em Deus. Eu ressalto no meu texto que nós não estamos imunes a essa doença. E nós não estamos imunes de sofrer consequências dessa doença ao nosso redor, nas nossas famílias, como muitas pessoas já foram afetadas.
na nossa igreja, né, recentemente. Então, a gente vê que é preciso que a gente esteja produzindo tesouros para a eternidade. E esses são os tesouros para a eternidade. O legado que a gente deixa para as pessoas lembrarem de como nós nos comportamos durante a nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na nossa família, na nossa vizinhança, no supermercado, dentro do ônibus, nas nossas transações financeiras, né? Então, a gente precisa apresentar justamente valores que não sejam valores monetários, valores financeiros, valores que não podem ser colocados em cifras, né? Então, nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Eu gostaria de pedir para que, vamos ver, Lourdes está com a Bíblia aí próxima? Estou. Pronto. Leia aí os versículos 22 e 23. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há seja trevas, que grandes trevas serão. Veja, nós vemos aí que esse texto é de muita profundidade, embora chame pouca atenção para ele. Creio nunca ter ouvido uma meditação sobre ele. Considero essas palavras de Cristo para o viver cristão. A candeia ou o candeeiro, como conhecemos, é que nos faz enxergar algo na escuridão, nas regiões onde a luz elétrica não chegou ainda. Cristo aplica essa figura para dizer-nos que, para a nossa vida interior, os olhos são como uma lanterna fazendo-nos ver o mundo ao redor. Embora o complemento da ideia ampla de Cristo esteja registrado no versículo seguinte, né, que é o 23, vale a pena considerarmos isoladamente a este. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando olhamos para a palavra de Deus, lendo-a e retirando dela ensinamentos para o nosso viver, a nossa vida terá luz, diretrizes, coordenadas adequadas para conduzir-nos em cada passo no nosso dia a dia. E aí o versículo 23 vai: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ter os olhos maus é estar olhando para aquilo que é negativo ou contrário ao melhor viver cristão. Então, a gente vê que precisamos estar com os nossos olhos voltados para aquilo que é eterno, aquilo que vai nos trazer algo para a eternidade. Onde estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão postados em quê? Lourdes, pode falar. Hoje em dia, a gente percebe, né, especialmente nesse período da pandemia, a gente percebe que parece que algumas pessoas religiosas, parece que os 5 dedos estão voltados para elas mesmas, porque elas mesmas tentam justificar suas próprias atitudes, né? Então, não está aberto para o que tem lá fora, né? Para o sofrimento. Pode até falar, mas agir não age, né? Então, a gente precisa ter o cuidado, porque esse versículo 23 é muito pesado. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Então, aí voltando, né, àquela meditação que você colocou lá no Facebook. Infelizmente, muitos ainda estão voltados para 4 paredes, né? E isso é um problema grave. Parece que essa pandemia não trouxe muita claridade a certos religiosos, que não sei o que é que está precisando acontecer para que acorde. A gente imaginava que com a pandemia, né, muitas igrejas estariam, né, poxa, é o período que
Jesus vai fazer um avivamento na igreja evangélica, principalmente no Brasil. Eu estou dizendo que a pandemia é no mundo todo. Então, se Jesus quer fazer um avivamento, esse é um avivamento não local. Mas a gente precisa ver que nós precisamos de um avivamento espiritual. A gente tem colocado como práticas religiosas aquilo que a gente acha que está agradando a Deus. Não tem que ser desse formato, vamos colocar dessa forma, e nesse formato, e vamos mostrar que nós temos a melhor estrutura assim, de transmissão, de programação. Então, cada um foi se adaptando, foi colocando a questão da tecnologia, mas isso não traz nada, por enquanto, se não há mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de visão até, né? Então, a gente precisa entender o que é que Deus está querendo de nós, de cada um de nós, nesse momento, da Igreja do Senhor, principalmente, que se diz, né, a Igreja do Senhor, o povo do Senhor que está reunido entre quatro paredes, mas e aí está brigando por essas quatro paredes, não está brigando para quem está fora das quatro paredes. Então, a minha reflexão é de que a gente está preocupada com o templo, mas a igreja somos nós, o corpo de Cristo. E Exatamente. aí sempre colocando, olha, eu quero a minha igreja aberta. Então, eu mandei lá um cardzinho. A igreja somos nós, a igreja não fecha. Quem fecha são os templos, as quatro paredes. Tem até um vídeo, depois vocês podem até procurar no YouTube. Tem muita coisa dela que eu não concordo muito, mas essa palavra dela, da Valnice Milhomes, né, eu acho que vocês devem conhecer, ela tem... Conheço, trabalhei muito sobre a biografia de Valnice, quando eu trabalhei com as Mensageiras do Rei. Isso. Então, Valnice Milhomes, ela logo no início da pandemia, o ano passado, ela colocou um vídeo lá na escola de obreiros, né, da denominação dela, que ela mesma fundou, e ela colocou que, olhe, esse negócio de que vou plantar uma igreja, aí a primeira coisa que faz é alugar um prédio, um salão, um galpão, isso vai acabar. E justamente muitas igrejas pequenas que dependiam somente de, em vez de trabalhar as pessoas de fazer evangelismo, o discipulado, a evangelização discipuladora, como nós entendemos, de que o discipulado ele parte já da evangelização, não fica esperando a pessoa se converter para começar o discipulado. Então, a evangelização ela tem que ser já discipuladora. Ela já deve estar ensinando as pessoas a como se comportar de acordo com a palavra, com os ensinamentos de Cristo. Então, o que acontece é que muitos grupos começam a plantar, eu quero congregação, ponto de pregação, tudinho, começa por alugar lugares, espaços, né, amplos para reunir um grupo de pessoas, não trabalham primeiro as pessoas. Então, muita gente que começa assim, terminou nesse período de pandemia, que não poderia estar se reunindo, fechando esses locais. Então, entregando os prédios aos donos, né, aos locatários. Então, a gente vê que a ideia de que, vou abrir uma igreja em tal bairro, e começava pelo aluguel do prédio, já não funciona nesse período. Então, aí não, o interessante, Arisaí, atrapalhando a tua palavra... Não, pode falar. É que a palavra de Deus diz que quer testemunhos vivos. Isso quer dizer o quê? Testemunhos vivos são pessoas, são atitudes, né? É você ir em busca, é você trabalhar com essas pessoas, não é você ter preocupação, né, com quatro paredes, porque onde quer que você esteja com aquela pessoa, buscando a Deus, orientando, dando estudo da palavra, está o testemunho vivo, né? O prato de alimento, né? Um encaminhamento para um trabalho, ajudar a fazer um currículo, e etc. Né? Isso é um testemunho vivo. Mas não o que muitos de nós estamos fazendo por aí.
Infelizmente, né, o que se esperava da igreja evangélica brasileira nesse período de pandemia? Que ela fosse mais sensível às necessidades da sua comunidade, da comunidade onde ela está inserida. E isso não aconteceu. Mais de um ano de pandemia e nós não vimos a Igreja do Senhor se levantar em prol dos desamparados, dos aflitos, apenas grupos isolados e muita briga e essas questões e ter que ir para as ruas, fazer carreata na frente do Palácio do Campo das Princesas para poder solicitar ao governador a abertura dos templos e dizer que a igreja é essencial. Mas a igreja tem que mostrar quem é essencial. Se ela não está fazendo diferença onde ela está inserida, na comunidade onde ela está inserida, ela não é essencial, certo? Essencial para nós é Jesus Cristo. E o que é que a gente diz que é essencial? Essencial é que a gente não pode viver sem. A gente não pode viver sem um alimento, sem o nosso abrigo. A gente tem que ter um abrigo para a nossa família, para nós. Temos que ter as condições necessárias, um emprego para termos o nosso alimento. Isso é essencial. A Igreja do Senhor, ela se torna essencial quando ela tem práticas, quando ela tem atividades que fazem com que as pessoas sintam a necessidade dela, que sintam a falta dela se ela não estiver mais ali. Certo? Então, o que a gente vê é que, se a gente for fazer uma pesquisa no meio da rua, você sente necessidade, você tem alguma necessidade ou precisa de alguma igreja evangélica que esteja próxima à sua casa, ela vai dizer não, é indiferente. Às vezes eu vou lá, participo de alguma reunião, às vezes eu escuto da minha casa o serviço de som, mas isso não quer dizer nada. Então, a gente precisa ver o que é que realmente a Igreja do Senhor está sendo essencial, não é? Essencial para quem? Para quem depende da igreja, não é? Então a gente precisa, depende, e eu estou falando financeiramente, né? Então aquelas pessoas que dependem diretamente da questão financeira da igreja. Então a gente vê que muita coisa tem que ser mudada no nosso coração. A gente precisa olhar mais adiante. A nossa visão está muito turvada e aí os nossos olhos estão postos em quê? Né? Os nossos olhos estão sendo bons, os nossos olhos estão sendo maus. Como é que a gente avalia esse nosso olhar, né? Então, para onde a gente está olhando? Para onde a gente está dedicando a nossa atenção, né? O nosso olhar vai para onde a gente está com a atenção, né? Então, vamos ver na sequência os versículos 24 e 25. A irmã Aldilene está com a Bíblia aí aberta, próximo? Sim, sim, estou. Pronto. Leia os versículos 24 e 25. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou não há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Isso. A gente vê aqui, em muitos aspectos da vida, podemos ter o nosso coração dividido. Nos planos social, no plano profissional, afetivo, porém ter duas ou mais preferências, que bom senso e habilidade conseguiremos conduzir, sem criar maiores problemas para nós ou mesmo para outros. Então, muitas vezes na nossa vida aparecem situações que a gente tem que decidir entre uma coisa e outra. No aspecto espiritual, íntimo de cada um de nós, não há essa opção, é 8 ou 80. Ou somos o Senhor, ou com Ele nos identificamos. Ou somos discípulos de Cristo, ou não somos. Então, não tem meio termo. Não tem como a gente servir a dois senhores. E aqui é interessante que essa orientação de todo o Sermão da Montanha é uma orientação para nós que somos crentes, nós que somos discípulos de Cristo. Não é orientação para quem não acredita, quem não segue a Jesus.
É justamente essa orientação que nós estamos, ou somos do Senhor e com Ele nos identificamos, e isso determina um padrão de vida diferente para nós. Ou somos do mundo e de suas atrações. Não tem como nós servirmos a dois senhores. As versões antigas da Bíblia eram mais enfáticas ainda, dizendo que ou servimos a Deus ou a Mamon, que é um deus das riquezas ou das coisas fúteis da vida na mitologia oriental. A palavra de Cristo é clara e taxativa. Existe uma incompatibilidade fundamental para o crente. O que compete ao crente é viver em retidão e em fidelidade íntegra e total ao Senhor. E aí o versículo 25 nos diz que não estejais ansioso quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí a gente volta para um problema que a gente já tinha falado em lições anteriores, falando sobre a questão da ansiedade. A ansiedade humana é reconhecida hoje como um dos maiores males, desde o final do século passado a este final da primeira década e agora já na segunda década do novo século, né? O homem vive em permanente tensão, preocupação, irritação. Tensão em virtude dos fenômenos sociais que o cercam e sobre os quais não tem controle. Preocupação com o emprego, a saúde, a sobrevivência familiar, a educação dos filhos, irritação à flor da pele, bastando um menor estímulo para que extravase toda a sua ira. Então, a gente vê de que tudo está muito recente. E imagine isso tudo aprofundado mais ainda com uma pandemia mundial. A gente vê aí uma doença que está acabando com famílias inteiras, que está trazendo o terror, praticamente. A gente vê cenas como se a gente estivesse assistindo um filme de terror. Então, a gente vê que isso tudo, tanto o aborrecimento, tanto a ansiedade humana, e veja de que a gente agora está lutando pela vida, pela nossa sobrevivência, não somente nos campos do emprego, na questão da família, e agora mais com um problema de saúde mundial. O que Jesus está nos ensinando é que existem coisas mais importantes do que estas, e que fazendo aquilo que devemos para enfrentá-las, naturalmente elas correrão bem em nosso dia a dia. Basta que confiemos na providência do Pai, pois como ele mesmo vai pregar neste mesmo sermão, basta a cada dia o seu mal. Muitas vezes a ansiedade é justamente a antecipação de problemas. Nós estamos preocupados com coisas que temos que resolver daqui a 2, 3, 4 dias. Não é? Então, essa ansiedade ela não pode tomar conta das nossas vidas. Nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Né? Então, é muito fácil estar falando, Arisaí, é muito fácil você falar isso, porque você é concursada, tudinho, e pessoas que estão no momento de pandemia estão desempregadas. Mesmo nesses momentos mais difíceis, nós temos cada vez mais de confiar no sustento do Senhor para as nossas vidas, que Ele tem cuidado de nós. Né? Então, a gente vê aqui que essas lições, né, a lição de hoje, ela mostra justamente confiando na direção de Deus, que a gente possa estar com os nossos olhos voltados para as coisas espirituais, as coisas celestiais, do que as coisas terrenas, porque a gente sabe que essas coisas terrenas, elas passarão. Elas não são eternas. As coisas espirituais, elas são para a eternidade, elas são permanentes. Né? Então, é isso que Jesus quer nos ensinar cada vez mais. Né? Eu gostaria que vocês pudessem também dar a palavra de vocês, colocar também algo sobre esse estudo de hoje. Pode falar, viu, gente? Vocês estão com a palavra aí. Pode abrir o microfone e falar aquilo que você percebe, fazer o comentário, né? Ok, gente? Você falou aí nessa última parte, e é o que diz o versículo 34, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
basta a cada dia o seu próprio mal, né? Então, a gente vive muito ansioso para conseguir, né, as coisas, para estarmos sempre, né, em locais, muitas vezes em destaque, mas que para Deus isso nada importa, né? Quando você começou mesmo o estudo, você disse quando aquele dono da fazenda, né, trabalhou muitos armazéns lotados de material e Deus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Eu acho que nós, como cristãos, eu acho que nós estamos caminhando para isso aí, né? Só espero em Deus que cada um de nós despertemos para que não venhamos a escutar essa expressão de Jesus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Evana? Sim, ainda nos versos 22 e 23, eu tenho uma tela marcada aqui na minha Bíblia, porque é um versículo sobre o qual eu medito regularmente, né? Tem aquela pergunta, né? Do que a gente tem se alimentado, do que a gente tem alimentado nossa vida interior, algo que a gente precisa estar sempre prestando atenção ao tipo de informações que a gente absorve, as influências que recebe mesmo, ou que a gente busca. A gente precisa estar sempre atento a essas questões. Ok. Mais alguém? Eu. Diga, Sara. Diga aí, minha filha. Bom dia às meninas que entraram depois, né? Acho que eu dei bom dia. Então, assim, Arisaí, eu acho que nós passamos por momentos muito difíceis, principalmente hoje, né? E Lourdes faz uma avaliação muito pertinente em relação a o homem que tinha tantas coisas, né? Tantas terras, tantos. A tua fala está cortada. Está cortando, Sara. É porque tinha caído a conexão. Sim. Uma opinião que eu tenho sobre a questão assim, do início do que tu estavas falando a respeito assim, das aberturas do templo. Sim. Eu entendo por aí que o templo somos nós. E aí as pessoas fazem muita questão de estar no templo e não tem responsabilidade de estar no templo. Na verdade, é só, como o Lourdes falou, é só destaque. Assim, o importante é o destaque de estar ali naquele momento. Entendeu? Entendi por aí. Certo. Ok. Com certeza. Acho que a conexão de Sara deve ter caído aí. Esse horário já fica complicado, né, para fazer qualquer transmissão, né? Mas aí a gente percebe, né, de que o ensinamento de Jesus Cristo ele é muito claro, de que a gente deve ter os objetivos claros e definidos, sempre colocando como prioridade as questões espirituais em detrimento das questões materiais. As questões materiais, elas são pertinentes, estão no nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida, mas elas não podem tomar a nossa prioridade, o primeiro lugar, né? Até mesmo, mais adiante a gente vai ver, né, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas são justamente a questão, as preocupações que nós colocamos diante da nossa vida, as nossas preocupações, elas têm tomado muito espaço na nossa vida, né? E, no entanto, deixamos de confiar na direção de Deus, no cuidado de Deus para conosco, né? Eu gostaria de encerrar esse momento, né, que a gente da nossa aula, e agradecer a vocês pela participação que vocês tiveram,
E a gente espera que a próxima aula será a última aula dessa lição, né? Então, que a gente possa estar sempre prontos a estar aprendendo mais do Senhor Jesus Cristo.